grau de nobreza. Ó, que mesa tão bonita, toda feita de nobreza. Vou pedir Nossa Senhora. Deus me pague, eu agradeço. Deus me pague, eu não é? Eu quero agradecer o convite dos organizadores, da sua casa, da sua Laura, para estar nessa mesa com tantas ilustres pessoas, meus irmãos do Renato, meus irmãos do Rafael, Laura, essa parceira de mais de 30 anos, né? Já faz tempo, né, minha filha? A gente trabalha. André, outro parceiraço, né? Helena, que eu estou conhecendo agora. E esses dois aqui são meus irmãos de longa data, né? Nossa irmandade é irmã e co-irmã, tá?
desde tempos muito antigos. Quero cumprimentar todos vocês, cumprimentar vocês que aqui estão, e um cumprimento também especial à nossa rainha da Estrela da Guia, cadê a professora Goretti? Aqui, ó, Salve Maria. Salve Maria. Olha, meus amores, encontrar aqui, né, gente? Eu tenho uma relação muito íntima com esta casa. E não podia deixar de dizer da emoção, né, Carlos? De estar aqui, de reencontrar tantos amigos e de lembrar uma pessoa muito querida, que foi me orientando de doutorado na Letras, a querida professora Mônica, que nos deixou. Então, o coração, na hora que eu entrei aqui, o coração pulou, né, de emoção. Meus amores, eu não preparei nada escrito, não, eu vou passar vergonha, né, que eu estou vendo que todo mundo preparou. Mas, olha só, as relações da UFMG, particularmente com as manifestações tradicionais da cultura negra, e em particular com o Renato, é de muito longa data, mas muito longa. Nos leva ao professor Romeu Sabará, né? O professor Romeu Sabará, que foi um dos coautores da Missa Conga, mesmo, e que todos os anos nos visitava, todos os reinados de Belo Horizonte, ele saía, né, visitando, e foi muito importante foi o primeiro, talvez aqui na UFMG, eu digo talvez, porque quando eu conheci no reinado, eu ainda não era professora desta casa, a trazer esses saberes para dentro da UFMG. Então, quando nós comemoramos esse momento tão importante, a gente não pode esquecer dos antigos, daqueles que nos precederam. Isso a gente aprende no reinado, né? De nunca esquecer os nossos antepassados. E na UFMG não podemos esquecer o papel do professor Romeu Sabará, se não me engano era da antropologia, não é? Que era da antropologia. Há também professores que aqui e ali na UFMG mantiveram relações, fizeram gravações muito preciosas, né? Como professores da Belas Artes. O professor Tadeu me presenteou alguns anos atrás com uma gravação de João Lopes, que é dos anos 70. Olha quanto tempo, né? E de lá para cá, muitos de nós trabalhamos com o reinado, trazendo, antes mesmo que existissem disciplinas formais, para trabalhar nas nossas disciplinas. O Notório Saber me deixa muito emocionada, né? Porque eu não apenas participei, como disse o André, eu presidi a comissão, né, que criou a primeira versão do Notório Saber na UFMG. Em 2016, a professora Sandra, que hoje é reitora e na época era vice-reitora, ela me convocou ao gabinete dela, ela falou, Leda, ela tinha dado a incumbência para a extensão, mas o tempo passou e a extensão, né, não conseguiu nem montar a comissão. Então ela falou, por que você não faz? Eu falei para ela, se eu tiver autonomia para montar a minha comissão, eu faço. Ela me deu toda a autonomia. E eu então convidei as pessoas, muitas das quais aceitaram, algumas não aceitaram. André não aceitou, não pôde. César não pôde, né? Mas Glaura pôde, né? Sônia Queiroz pôde. Sim, senhor, eu mandei convite para todo mundo que estava interessado no assunto, né? Teve aqueles que não responderam, teve aqueles que falaram que não podia por isso e aquilo, mas muitos aceitaram. Nós fizemos a comissão que não foi fácil, né? Não foi fácil montar esta primeira resolução, que depois de quase um ano de trabalho, com muitas reuniões, muitas discussões, né? Às vezes eu tinha que encerrar a reunião para que as pessoas não passassem, né, a brigar, porque cada um queria. E nós fizemos o que foi o melhor que nós pudemos fazer. E foi com muita emoção que eu encaminhei a professora Sandra, para ela encaminhar aos conselhos devidos,
esta primeira resolução, que depois, né, quando eu já estava aposentada, passou pelos conselhos com algumas modificações, agora mais recentemente, e aí, né, os processos se iniciaram, e depois ela foi suspensa por 2 anos, e agora parece que volta, né, com mais algumas modificações. Então, repara só, e me emociona mais ainda, porque eu venho da tradição oral, né? Eu sou uma autora, sou escritora, mas venho desta formação, dessa primeira academia que me constitui. Então, falar e ter ajudado a elaborar uma resolução que hoje oferece o grau, né? Que mais que um título, né, gente? É um grau. Eu acho que isso é importante a gente fixar. É um grau. É o maior grau que a Universidade Brasileira pode oferecer, que é o grau de doutor, né? Reconhecendo o notório saber, reconhecendo o conhecimento instalado por meio das oralidades do corpo em situação de performance, né? Nesse sentido, é uma honra muito grande, porque, para além da relação que eu tenho com a Irmandade dos Arturos, por ser do Jatobá, da Irmandade do Jatobá, tem também a minha relação pessoal, né, de amizade pessoal, com o mestre Bengala, com o mestre Jorge, com a Gorete, com Maria Lúcia, né, com o tio Antônio, né, que foi para mim um mestre também, não só de afeto, mas de orientação dentro do Renato. Quando eu fui convidada a assumir na minha irmandade a função de rainha de Nossa Senhora das Mercês, ele foi uma das primeiras pessoas com quem eu fui conversar, né, que me abençoou, me orientou e me deu forças. E isso tem sido assim durante toda a minha vida, né? Já na função de rainha, quantas vezes eu vou atrás de você, né, meu irmão? Eu vou atrás de você, vou atrás de Maria Lúcia para nos ajudar a remar, né? Então é uma emoção muito grande. Por isso que eu queria, não homenageando o nosso mestre Bengala e doutor, né? Mestre, gente, às vezes as pessoas confundem. Mestre, para ser mestre no reinado, tá? É mais do que ser doutor na universidade, viu? Porque na universidade também tem mestre, mas o mestre é antes do doutor. Nas nossas comunidades, não. Mestre de reinado são, em geral, os nossos Muqueixo. São poucos. São realmente poucos. Então, portanto, meus amores, Bengala, é uma honra muito grande contar com o seu saber. E uma honra maior, né? Quando Glaura me ligou para perguntar se eu escreveria primeiro um depoimento na época do processo, né? E eu escrevi o depoimento chorando, sentei, chorei e escrevi. E aí ela pediu para escrever um prefácio, então eu pude ler o memorial, e gente, um repertório de sabedoria. É mais do que informação. Eu costumo dizer que, para os meus alunos, que a informação ainda não é o conhecimento. O conhecimento ainda não é a sabedoria. Então, o Bengala, ele é sábio. Ele tem muito mais do que informação, ele tem muito mais que conhecimento. Ele tem o que poucos de nós podem sequer sonhar: sabedoria. E é com essa sabedoria que é mais do que o conhecimento, é mais do que a informação, né? É alguma coisa que é da ordem, a constituição dessa pessoa, que faz com que ele seja o nosso guia. E ser um guia é aquele não apenas que nos instrui, não apenas que nos informa, não apenas que nos transmite conhecimento, mas é aquele que nos constitui com seu saber.
que nos faz transitar pelos caminhos que traçamos no âmbito do reinado e fora dele. Fora dele quase que não existe, porque quando a gente está no reinado, o reinado está em nós por toda a vida, né? Mas é esse que nos faz transitar, que nos cura, que nos preenche com seus cuidados, que nos abençoa, que nos abraça, que nos canta, que nos acaricia, que nos ilumina e que puxa a orelha, né? Quando é necessário, que puxa a orelha. Mas esse aqui puxa de um gesto tão suave, né, que você nem percebe. Você acha que ele está te acariciando e ele está puxando a orelha. Então esse é Bengala. Esse é um dos nossos mais importantes, mais relevantes mestres de reinado. E agora, doutor, né, já desde alguns meses, doutor pelo UFMG e por esta casa, pela música, né? Só que o mestre no reinado, ele não é mestre de uma coisa só, né? Não, ele é um exímio fazedor de artes. Ele sabe cantar, ele sabe dançar, ele sabe tocar, ele sabe capinar, ele sabe roçar, né? Ele sabe guiar o seu povo. Eu acho até que ele sabe cozinhar, você sabe, mestre? Não é? Se deixar, né? Pois vai, não é? É mestre de muitos fazeres, é mestre de muitos talentos, né? Então, Bengala, só quero te cumprimentar e cumprimentando você, cumprimentar a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, da comunidade quilombola, os meus irmãos, os Arturos, cumprimentar as nossas crianças, que são nosso presente e nosso futuro, né? Cumprimentar os nossos mestres que aqui estão, cumprimentar aquele que virá, né, como doutor, que está aqui do nosso lado também. Eu espero também que um dia Maria Lúcia, Gorete também se candidatem, né, a este grau que a UFMG pode oferecer. E desejar, né, que este programa, que não foi fácil criar, não é? Só as pessoas que participaram de todo o processo sabem da dificuldade, porque a universidade ainda tem muitas resistências a determinados tipos de conhecimento. Não foi fácil. E eu só espero, já agora aposentado, né, que todo este trabalho, que eu posso pensar lá desde Romeu Sabará, de inclusão dos saberes dos povos negros, dos povos indígenas, dos povos dos ciganos, e dos povos das ervas, dos povos das florestas e por aí afora, né? Continue a nutrir a Universidade Brasileira com seus saberes e principalmente, né, com a cosmopercepção de mundo. Porque tudo isso, seja o canto, a dança, tudo que a gente faz, nós fazemos dentro de uma percepção de mundo, que não é extrativista, como é o capitalismo, que não destrói a floresta e as matas, pelo contrário. A gente aprende desde pequititinho, no reinado, a amar a floresta, porque nós somos floresta, a amar as plantas, a preservar, a cuidar, porque isso faz parte da sabedoria banto dos povos africanos que foram trazidos para cá e que nos deixaram seus saberes. E o mundo precisa desse conhecimento. O mundo precisa dessa partilha de saberes que se dá nos reinados, não é? No reinado nós partilhamos tudo. Mesmo? Nós cantamos juntos, nós dançamos juntos, nós comemos juntos, nós fofocamos juntos, né? Tudo a gente faz junto e nós honramos o nosso entorno.
Nós honramos as águas, nós honramos os matos, as plantas, nós honramos a natureza, porque os nossos antepassados que vieram foram trazidos a contragosto de África e isto nos ensinaram. Então reinar é cuidar. Cuidar de nós, cuidar das florestas, cuidar da natureza, cuidar do nosso entorno. Isto é talvez a esperança maior que esses saberes nos trazem. Então, meu amigo, meu mestre, salve Maria, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, Nossa Senhora das Mercês, todos os anjinhos, anjos do céu, os nossos antepassados, que te guiem, te iluminem esse novo caminho que você agora trilha dentro também da universidade. Salve Maria para o nosso mestre. Embelezou, Rosário de Maria embelezou, vamos gente, embelezou, Rosário de Maria embelezou, embelezou.